Bom dia pessoal, e aí como estamos? Gente, a gente vai dar continuidade falando acerca das vias de administração indireta. A gente vai falar sobre via otológica, nasal e respiratória, beleza? Então vamos aqui, vou colocar tela cheia. Bem, então vamos lá. Então essa tabela ela serve só para a gente relembrar, que são vias parenterais diretas e indiretas. A gente já abordou a via tópica. A gente vai falar, e a oftálmica também, a gente vai falar sobre a via otológica, nasal e respiratória. Está faltando só a via vaginal. Ok? E em seguida a gente vai falar sobre as vias parenterais diretas. Então, gente, via otológica. O próprio nome está dizendo oto, ouvido, né? Assim? Então é a via que a gente utiliza para administrar medicamentos no ouvido, no canal auditivo. Certo? Qual material a gente utiliza? Medicamento, a lanterna otoscópio, que observem a figura do otoscópio, okay? Lenços faciais, para que esses lenços, professor, para não molhar o paciente, bola de algodão ou compressa de gás estéreo, certo? Cuba de rim com água morna. Então, o procedimento é aquecer o medicamento até a temperatura corpórea, colocando em ar ambiente ou em cuba rim com água morna. Então, tem que deixar o medicamento na temperatura ideal, porque às vezes o medicamento ele não vem na temperatura ideal, então tem que deixá-lo ficar na temperatura ambiente, certo? Ambiente. Se for preciso, se for necessário, colocar água morna, né, para ele adquirir essa temperatura mais rápido. Explicar o procedimento ao paciente e deitá-lo com o lado do ouvido afetado voltado para cima, lógico, né, gente? Se for para baixo, não tem como estilar a medicação. Observem, gente, a diferença em criança e adulto. Adulto e criança com mais de 3 anos, puxa a orelha para cima e para trás. Para cima e para trás. Para cima e para trás. Certo? Já em latentes e crianças até 3 anos, latentes são as crianças que mamam. Puxa a orelha para baixo e para trás. Para baixo e para trás. Ok? Por quê, professor? Por conta da anatomia do canal auditivo. Procedimento: examinar e limpar o canal auditivo antes de instilar o medicamento, por isso que tem que usar o otoscópio. Instilar a quantidade de gotas prescrita, certo? Sempre conforme a prescrição médica, dirigindo-se para a parede lateral do canal auditivo e não sobre a membrana tipânica. Porque no canal, gente, auditivo, na parede do canal, é onde ocorre a absorção da medicação. Ok? Manter o canal auditivo nessa posição até constatar que o medicamento desceu. O paciente ele deve ficar deitado por 5 a 10 minutos para promover o que, professor? A descida do medicamento. Certo? Tranquilo? Então aqui tranquilo, né? Em questão das... Deixa eu voltar aqui. Então aqui. Via nasal agora. Gotas ou spray, instilação de gotas nasais. Material, medicamento, cuba rim, lençóis faciais, luva de procedimento e travesseiro. Como é que deve ser feito, professor? Explicar o procedimento ao paciente, isso é de praxe, né? Sempre a gente deve explicar o procedimento ao paciente e colocá-lo em posição confortável, de preferência deitado, com a cabeça levemente estendida, levemente estendida. Okay? Solicitar ao paciente que assue o nariz antes de colocar a medicação. Levantar levemente a ponta do nariz para cobrir as narinas do paciente, ou melhor, para abrir. Então, dessa forma, gente, é o procedimento. Colocar conta-gotas a cerca de 1 centímetro dentro da narina. É 1 centímetro, não precisa mais do que isso. Dirigindo na direção do canto interno do olho, certo? Instilar a quantidade de gotas prescrita. Solicitar ao paciente que mantenha a cabeça inclinada por cerca de 5 minutos. Olha a posição, gente, ó, a forma correta, ó. Tem que formar um ângulo de 180 graus, ó, 180 graus, 180 graus, ok? Aqui com o nariz, ok? Forma correta. E o conta-gotas. Procedimento: ocluir uma das narinas, no caso aqui da administração do spray, viu, gente, nasal. Esse não pode ficar até em pé, né? Mas
há necessidade de comprimir ou ocluir uma das narinas, não perde a medicação. Então, ocluir uma das narinas do paciente com o dedo indicador. Colocar a ponta do atomizador, que é aquele aparelhozinho que você aperta, certo? Cerca de 1 centímetro dentro da narina também, não precisa mais do que isso. O procedimento do spray nasal, que a gente utiliza muito, né? Sorino, tem gente que é viciado em sorino, né? Então, dirigir a ponta para cima, na direção do canto interno do olho do paciente, da mesma forma do procedimento anterior, e acionar o atomizador uma vez, rápida e firmemente. Dependendo da medicação, peça ao paciente que prenda a respiração ou inale, certo? Repetir o procedimento na outra narina. Via respiratória, aquelas bombinhas, né? Quem tem asma sabe o que eu estou falando. Então, via que promove a inalação de névoa fina, né? Porque a medicação é colocada nesse dispositivo, ocorre a quebra desse dispositivo e ocorre a liberação dessa névoa fina, certo? A qual transporta o medicamento por meio da inalação para os pulmões. Por conta de ser uma névoa, você vai acabar o quê? Inspirando, né? Essa névoa, ok? Então vai direto para os pulmões. O efeito é local ou sistêmico, depende, pode ser local nos pulmões ou no corpo como um todo. Os tipos, tem os inaladores manuais, nebulizadores e tubo endotraqueal. A gente só vai discutir aqui inaladores manuais e nebulizadores. Tubo endotraqueal não há necessidade da gente discutir nessa aula, ok? A não ser quando se for trabalhar em UTI, enfim, aí a gente discute numa aula só voltada para isso. Então, a via respiratória, como eu falei para vocês, vem os comprimidos, certo? As cápsulas, quebra a cápsulazinha, conecta e entrega ao paciente. E aqui também é o aerosol, a nebulização, né? Observem aqui, esse é o portátil, certo? O pessoal que tem criança em casa com bronquiolite ou asma, né? Oferece. E aqui é o fixo hospitalar, que é o ar comprimido, e aqui o oxigênio, certo? Aqui você regula a quantidade de litros, 2 litros, 3 litros, aqui tem a quantidade de litros, ó. Ok? Aqui o umidificador, também a gente verifica mais em ambiente hospitalar, certo? Às vezes o que acontece? As vias aéreas estão bem ressecadas, então o médico ele solicita que seja com soro ou água destilada. Geralmente a gente coloca, água destilada, até o nível máximo aqui, certo? Melhor do que soro, é água destilada. Na ausência de água destilada, coloca soro, mas a preferência é água destilada. Então essa água destilada vai umidificar as vias aéreas, ok? Para ocorrer uma maior permeabilidade dessas vias. Então, administração do inalador manual. O dispositivo é isso aqui, a medicação, né, que a gente quebra, água ou soro fisiológico 0,9%, copo descartável e cubarrinho. Agitar o recipiente do inalador, solicitar ao paciente que expire e colocar 2,5 cm da parte anterior do inalador em sua boca, né? Coloca na boca. Solicitar ao paciente que comece a inalar lentamente pela boca, até que sinta o pulmão bem cheio. Quando o paciente começar a inalar, comprima o frasco do medicamento para liberar uma dose graduada. Orientar o paciente que prenda a respiração durante alguns segundos, em seguida pedir que ele expire lentamente com os lábios franzidos. Certo? Oferecer líquido, água ou soro, para que o paciente lave a boca para remover, melhor dizendo, o restante do medicamento. Logicamente não é para engolir, né? É só para lavar a boca, ok? A nebulização. Fonte de ar comprimido ou compressor, certo? Então, como eu falei para vocês, pode ser uma fonte de ar instalado, tem a canalização, ou pode ser um compressor, ok? Tem um fluxômetro. Fluxômetro, gente, foi aquele que eu mostrei a vocês aqui, ó. Fluxômetro. Fluxômetro. Umidificador, que é aquele lá que eu mostrei a vocês também. Umidificador.
copo do nebulizador, esse copinho aqui, ó, vamos colocar a medicação, a máscara, a conexão, certo? Medicamento e o soro fisiológico 0,9%. Procedimento: verificar os sinais vitais e auscultar sons respiratórios, sentar o paciente de forma ereta para promover a expansão pulmonar e a dispensão do aerosol, certo? Ficar ereta, né? Reta, posição reta, ereta. Fechar ventiladores para evitar a dispersão do medicamento. O ideal, gente, é que fosse em um local que tivesse ar-condicionado, né? Mas não é a nossa realidade. E o pior é que se desligar o ventilador fica um calor que não tem quem aguente. Mas enfim, pelo menos virar o ventilador um pouco, né? Mais distante, deixar um pouco mais longe, para não dispersar a medicação. É acoplar o nebulizador ao fluxômetro ou compressor de ar e ajustar o fluxo para 6 a 8 litros. É o suficiente para começar a sair aquela névoa, aquela fumacinha, conhecida fumacinha. Estimular o paciente a fazer a respiração, é complicado em criança, né? É um chororô, às vezes cansa até mais. Mas enfim, tem que insistir. Então fazer respirações uniformes e lentas até que o medicamento tenha terminado. Ok? Avaliar o paciente, sinais vitais e ausculta, estimular o paciente a tossir, expectorar, aspirar o paciente se necessário, fazer aspiração, aí tem que ter um aspirador, mas dificilmente a gente faz aspiração, gente, só se tiver muito secretivo. Orientar o paciente a lavar a boca para remover o restante do medicamento, trocar o copo do nebulizador e conexão conforme a política da instituição. O certo é toda vez que chegar um paciente, ter um copo, uma conexão e uma máscara, né, já limpa. Cada paciente utilizado de forma individual. Ok? E por hoje é só. Foi pequena essa aula, bem curtinha. Então a próxima semana a gente já inicia, gente, a próxima aula, já com as vias parenterais direta, ok? A parte já das medicações através da via endovenosa, certo? Enfim, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.